Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei. O meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver no sobrenatural, mesmo depois de tudo que eu passei. Lararará. Diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver no sobrenatural, mesmo depois de tudo que eu passei. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha certeza que, independente das circunstâncias, Deus está com você. Ele cuida de você. O Senhor é Deus conosco. Se você está enfrentando lutas e tribulações, ou se sua vida está muito boa, o Senhor está com você. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. A vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito
amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver no sobrenatural, mesmo depois de tudo que eu passei. Ore comigo. Senhor, nós louvamos o seu nome, que é maravilhoso. A nossa vida está nas tuas mãos e nós te agradecemos por seu amor e bondade, por sua graça e misericórdia. Senhor, nos abençoe nesse nosso momento de encontro com o Senhor. Que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus, abençoe o meu irmão, abençoe sua casa. Cuida dele, cuida dela, livra do mal. A nossa confiança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Por isso nós te adoramos. Bendizemos o seu nome, que é maravilhoso. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Vou ler dos versículos 28 a 31. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Aqui está a palavra de Deus. A nossa leitura da palavra de Deus pode ser uma busca a respeito da identidade de Jesus, uma busca pela resposta da pergunta que o próprio Jesus faz para seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Os escritores da Bíblia, na verdade, quando você lê a Bíblia por essa chave de leitura, tentando responder essa pergunta, observando tudo por esse ângulo, você vai notar que os escritores da Bíblia, principalmente aqueles que começaram a pregar o Evangelho, as boas novas, os primeiros discípulos de Jesus, eles têm 2 objetivos na sua pregação. A pregação apostólica tem 2 objetivos. O primeiro é apresentar Jesus como o ungido de Deus, aquele que foi prometido nas Escrituras. O Jesus de Nazaré é o ungido de Deus. Este é um objetivo. O segundo objetivo, muito importante, talvez o mais importante de todos, é testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, se nós quisermos fazer uma síntese bem apertada do que é a pregação apostólica, nós podemos dizer que os primeiros discípulos de Jesus Cristo, eles pregavam que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, aquele do qual os profetas falaram, e que ele foi morto, sepultado, porém ressuscitou. Eles dizem assim: disso nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas que Jesus está vivo e que ele ressuscitou. Se você pegar a transmissão, a linha de transmissão deste testemunho, conforme registrado na Escritura e na história, então a primeira geração de discípulos testemunhou essas 2 coisas: que Jesus é o Messias, que Jesus ressuscitou. E esse testemunho foi sendo passado geração após geração até chegar a nós. Então, o que nós devemos testemunhar? Nós devemos dar o testemunho bíblico apostólico acerca de Jesus, que é ele, Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu. Ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. É ele que nós estávamos aguardando. Ele foi morto, sepultado, mas no 3º dia ressuscitou. Jesus é o Cristo e ele é o Cristo ressuscitado, que está assentado à direita do Pai
e recebeu a posição de Senhor, a autoridade de Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, e não há nenhum nome nesta era ou na vindoura que possa resistir ao seu nome, ao seu poder e à sua autoridade. É tão maravilhoso entender que esse testemunho tem sido passado geração após geração e chegou a nós. E nós podemos testemunhar tranquilamente: Jesus, o Nazareno, é o Messias, o Cristo, o Filho amado de Deus. Ele está vivo, ele ressuscitou. Jesus está vivo, ele ressuscitou. No texto que nós lemos é o relato da transfiguração, um momento no qual Jesus revela de uma maneira gloriosa a sua identidade para os seus discípulos. Eles vão ver Jesus em glória, não apenas Jesus, mas também Elias e Moisés, também em glória. O texto fala que os três estão em glória. Voltando ao nosso texto, a Bíblia diz que os discípulos, diferente de Jesus, que estava em intimidade com o Pai, em oração, e de repente aparecem ali Elias e Moisés, os discípulos de Jesus estavam mais uma vez sonolentos. Moisés e Elias estão ali conversando com Deus, porque Deus é Deus de vivos. E o assunto que eles estavam conversando, o assunto era Jesus. Na verdade, a partida de Jesus. Jesus estava então, naquele momento, conversando com Moisés e Elias a respeito de tudo que ele enfrentaria. Ali naquele momento, Pedro, sem saber o que fazer e dizer, mas desejoso de participar da conversa, né? Pedro sempre quer participar de alguma maneira, ele se destaca dos outros discípulos de Jesus por causa disso. Se você mesmo que está andando sobre as águas, me chama que eu vou. Pedro sempre tem alguma coisa, né, que o destaca, que o coloca em posição um pouco diferente dos demais discípulos. Então Pedro, vendo aquela situação, ele diz: mestre, é bom estar aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Olha, pelo menos em uma coisa que Pedro falou, ele estava certo, né? Porque é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é bom estar na presença dele. Jesus é o bom pastor, ele é o príncipe da paz. Como é bom estar na presença de Deus. O salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Porém, nem sempre nós temos consciência da presença de Deus. Nós precisamos de aprender a ter consciência da presença de Deus e aprender a viver na presença de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, se eu aprendermos a viver na presença de Deus, com a consciência de que nós estamos na presença de Deus, independente do lugar e da situação, nós não estamos na presença de Deus somente quando nós estamos na igreja no domingo, meu irmão, minha irmã, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. O cantor tem uma música tão linda, né? Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo, eis-me aqui. Essa consciência da presença de Deus é fundamental para você e para mim, para nós vencermos as tentações, vencermos o mal, vencermos o pecado e estarmos guardados por Ele. Por isso, essa é uma coisa que precisa ser exercitada, você sabia? Essa consciência da presença de Deus. Então, se você tem consciência da presença de Deus, que o Espírito de Deus habita em você, que Ele é Emmanuel, Deus conosco, você tendo consciência da presença de Deus, você pode estar em comunhão com Ele o tempo todo e fazer o que o apóstolo Paulo ensina, orar sem
cessar, é possível desde que eu tenha consciência da presença de Deus o meu dia inteiro. Do momento que eu acordo até o momento que eu deito, pode ser um diálogo permanente com Deus, se eu tenho consciência da presença dele. E Pedro diz: mestre, é bom estar aqui. Senhor, é bom estar na sua presença. E aí ele diz, sem saber direito o que está dizendo: deixa eu fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Acontece frequentemente. Nós desconhecemos quem é Jesus e nós o rebaixamos. Muitas vezes, na nossa prática, nós rebaixamos Jesus. Nós achamos que Jesus é igual a Elias, nós achamos que Jesus é igual a Moisés, nós achamos que Jesus é igual a Pedro, André, Tiago e João, nós achamos que Jesus é igual a Maria. Então, quando nós fazemos isso, nós rebaixamos Jesus. Tem pessoas que fazem pior ainda do que isso. Elas colocam os santos, homens que andaram com Jesus, que obedeceram Jesus, colocam eles acima de Jesus, o que é pior ainda. Aí é rebaixar Jesus mais ainda. Pedro colocou em igualdade, por ignorância, Pedro colocou em igualdade Moisés, Elias e Jesus. Nós também, por ignorância, podemos fazer isso e podemos fazer até pior, podemos colocar, o santo da nossa devoção acima do próprio Cristo. Não é? Então, esse é um grave erro que o próprio Deus vai corrigir. Na verdade, o Senhor deixa claro essas coisas na Escritura. Mas nesse momento, quando Deus percebe que está acontecendo esse engano, que o discípulo de Jesus, Pedro, está colocando na mesma situação de igualdade dois profetas muito importantes, Moisés e Elias. Profetas que tinham muita intimidade com Deus. Moisés, Deus falava: meu amigo Moisés, com quem eu falo face a face. O Senhor tinha muita intimidade e prazer na vida de Moisés e de Elias, mas rebaixar o Senhor Jesus e igualar Jesus com Moisés e Elias foi um erro grave que Pedro cometeu e o próprio Deus vai corrigir. Enquanto Pedro falava essas coisas, que ele nem sabia direito o que estava falando, porque Pedro fala e nem sempre ele sabe o que ele está falando. Então, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo. Os discípulos ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. A nuvem é a presença de Deus, a glória de Deus que desce naquele lugar. Jesus, Moisés e Elias já estão glorificados. O Senhor Jesus revela para os discípulos a sua glória. E Pedro confunde tudo, tenta igualar todos. O Senhor baixa ali a nuvem, e a nuvem é a presença de Deus, um sinal da presença de Deus. E dela, a nuvem, veio uma voz dizendo: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. E depois que fala essas coisas, a nuvem desaparece e é visto apenas Jesus Cristo. Deus está dizendo para Pedro: este é o meu filho amado. O Senhor não precisa dizer assim: Moisés é importante, meu servo, Elias é importante, meu servo, mas Jesus é o meu filho amado. Escutem ele, a ele ouvi, escutem o que ele diz. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, deseja nos revelar Jesus, para que nós não venhamos a cometer esses equívocos, como Pedro comete aqui, de rebaixar Jesus ou de elevar demasiadamente um servo de Deus que nós conhecemos e gostamos. Por exemplo, eu gosto muito de Pedro. Eu acho que eu pareço muito com ele, né? Na minha impulsividade, eu acho que eu pareço muito com Pedro nas minhas manotas, nas minhas conclusões apressadas. Eu gosto demais de Paulo pela sua inteligência, sabedoria, pela sua dedicação. Agora,
O fato de eu gostar de Paulo e de Pedro não permite que eu os eleve à mesma posição do Senhor Jesus. Não permite de maneira nenhuma que eu os eleve acima de Jesus. O Espírito Santo deseja revelar para mim e para você quem é Jesus, qual a posição dele. O Senhor foi elevado aos céus, diz o texto de Paulo aos Filipenses, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus o elevou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor. Olha, aprende uma coisa. Jesus é o Senhor. Já falei isso aqui, vou repetir. Eu, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, sou coronel. Recebi o título de coronel, recebi a carta patente de coronel, recebi a posição de coronel. Só que existem milhares de coronéis, talvez milhões de coronéis no mundo. Mas Senhor só existe um. Só um recebeu essa carta patente, só um recebeu essa posição, essa autoridade. Então, quando você pega qualquer nome e eleva a posição de Senhor, você está cometendo um equívoco muito grave. Eu posso amar Pedro, eu posso olhar para Maria e falar assim, meu Deus, que mulher maravilhosa. Como que pode uma adolescente ter tanta espiritualidade e se submeter, crer no Senhor, se submeter a Ele? Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a sua vontade. Meu Deus, amamentar o próprio Filho de Deus, que mulher extraordinária. Entretanto, a Bíblia não nos autoriza a elevar Pedro, André, Tiago, João, Paulo, Estevão, Ana, Débora, ninguém. Essa posição é dele, essa posição é única. O Senhor lhe concedeu. Então o Espírito Santo quer revelar esse Cristo para você e para mim. Mais do que revelar o Senhor, mais do que revelar quem é o Filho amado, quem é o ungido de Deus, quem é o Messias, o Senhor dá uma ordem. O texto aqui diz, a ele ouvi. O Senhor está dando uma ordem. Isso, o Senhor não está fazendo uma sugestão. Seria bom que vocês escutassem Jesus. Olha, eu acho interessante para vocês. Olha aqui, gente. O Senhor, Deus não fez assim. Olha aqui, gente. Quero apresentar para vocês o meu filho amado. Esse é Jesus, imagina. Eu, quando apresento a minha filha, assim, às vezes eu abraço ela, dou um beijo, não é? Bajulo minha filha um pouco, mimo ela um pouco. Olha aqui, gente, é minha filha, a Rebeca, dou um beijo nela. Eu queria apresentar para vocês. Não é isso que Deus faz. Deus diz, este é o meu filho amado. O Senhor está identificando quem é o Filho de Deus, quem é o ungido de Deus, quem é aquele que o Senhor separou, quem é o Cristo. Olha aqui, eu estou mostrando para vocês, o Cristo não é Moisés, o Cristo não é Elias, o ungido não é Moisés nem Elias, o Filho de Deus não é Moisés nem Elias, o Filho de Deus é Jesus de Nazaré. E ele apresenta e Jesus é visto e ele fala assim, obedeçam ele. Olha o Senhor, de maneira assertiva, né? Ele não é grosso, ele não é violento, ele diz, obedeçam ele. O próprio Jesus certa vez diz assim, por que vocês me chamam de Senhor e eu sou mesmo, mas vocês não me obedecem? Mesmo tendo essas pessoas maravilhosas que foram instrumentos de Deus para trazer esse testemunho escrito para você e para mim, o Senhor, quando Ele recomenda a escuta, quando Ele recomenda a obediência, Ele está dizendo, obedeçam o meu Filho Jesus Cristo, o meu amado, o meu eleito, o Cristo, aquele a quem eu ungi, o Messias. Escutem ele. Então, nós podemos ir direto nele, nas palavras de Jesus, para ouvi-lo, para escutá-lo, para obedecê-lo. Ouvir Jesus, meu irmão, minha irmã, é um grande desafio. Obedecer Jesus nesse mundo que nós vivemos é um grande desafio. Embora não seja difícil de entender, porque também nós falamos assim, né? Nós falamos para os nossos filhos assim, você não me ouve.
Às vezes você já falou uma coisa, né? A esposa fala para o marido, mas será possível? Você não me ouve. E às vezes ela já falou uma vez, duas vezes, três vezes, né? Aí ouvir não é escutar, né? Mecanicamente, fisicamente. Aí ouvir é agir de conformidade com o combinado. Ouvir, o pai fala para o filho assim: você não me ouve? Por que você não me ouve? Porque você não me obedece, porque você não faz o que eu mando. Ouvir é obedecer. É difícil de praticar isso. Você sabe, né? Eu sempre falo dos 3 grandes desafios. O primeiro desafio é conhecer. É conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos de Deus. Se são mandamentos, ele estabeleceu para serem obedecidos. Então, o primeiro desafio é conhecer os mandamentos. O segundo desafio é crer que o Senhor está nos ordenando. Que aquilo que o Senhor falou aqui na palavra dele é a verdade, é mandamento e deve ser obedecido para o nosso bem. E o terceiro grande desafio é ouvir, é praticar, aplicar aqueles mandamentos na nossa vida, conformar a minha vida a esses mandamentos. Nós escutamos tantas vozes com atenção no nosso tempo, tantas pessoas querem conduzir a nossa vida, nos conduzir à obediência. São muitas as vozes que querem nos dirigir, que querem o nosso coração, que querem o nosso bolso, que querem a nossa adesão. Mas por isso é um grande desafio, nesse mundo com profusão de vozes, você parar para ouvir a Deus, ouvir a Cristo. E a melhor maneira de você fazer isso, a maneira mais confiável, se você me perguntar assim, Cícero, qual é a maneira mais confiável de eu ouvir a Deus? Eu vou te falar assim, pega a palavra de Deus e lê. Medita nela de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Escute a palavra de Deus. A palavra escrita, quando ela é lida, ela se torna então uma palavra revelada no seu coração, e quando você pratica essa palavra, a sua vida é transformada. A melhor maneira de ouvir o Senhor Jesus neste nosso tempo, a maneira mais segura, não é a única, porque o Espírito de Deus também fala ao nosso coração quando nós nos ajoelhamos, angustiados, afobados, desesperados, oprimidos, e nós passamos tempo em oração. Olha que coisa tão maravilhosa. Eu nunca ajoelhei angustiado, atribulado, aflito e entrei em oração com o meu Pai em nome de Jesus e levantei da mesma maneira. Também é uma maneira de nós ouvirmos a voz de Deus no nosso coração. Davi diz assim no Salmo: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Olha que coisa tão maravilhosa. Davi está nos ensinando que o Espírito de Deus fala ao nosso coração. E às vezes parece um pensamento, sabia? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E Davi fala assim: buscarei então, Senhor, a sua presença. Existem diversas maneiras de você ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A mais segura é aqui, a palavra de Deus, os mandamentos. Siga a palavra de Deus. Se você tiver dúvida, e se a palavra do homem entrar em contradição com a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, que passou pelo teste dos milênios, que foi selada, essa palavra foi fechada, selada, e o Senhor fala assim: quem retirar qualquer coisa dela, o seu nome será retirado do livro da vida. Vou ler para você. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha, nós devíamos tremer quando nós lemos a palavra de Deus. Nós devíamos nos apresentar diante da palavra de Deus com reverência. Nós devemos abrir essa palavra com reverência, porque é Deus falando conosco. Nós devemos ter muito cuidado quando nós desafiamos os ensinos da palavra de Deus. O Senhor disse para Pedro, lá no Monte da Transfiguração: este é o meu filho, o meu eleito, escute ele, obedeça a ele. Quando eu estava lá no seminário estudando, certa vez ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa, né? Com a qual eu concordo, né? E o verbo, a Bíblia diz assim no Evangelho de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez livro. É palavra de Deus, é o verbo de Deus. Eu encontro Cristo aqui na palavra de Deus. Ele é o centro, ele é o começo, ele é o fim, tudo aponta para ele. Então, se você quiser ouvir o Filho de Deus, o Filho amado, o eleito de Deus, o Messias, uma boa maneira é você abrir a palavra para que você ouça o Senhor. Frequentemente escutamos muitas vozes, mas negligenciamos a escuta do Filho de Deus. Ignoramos a voz do bom pastor. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O bom pastor deseja que você pare e escute a voz dele. Este é o Filho amado, o nosso Senhor Jesus. É o ungido de Deus, o eleito de Deus, o Filho amado. Vamos ouvi-lo, vamos obedecê-lo. Senhor, louvado seja o seu nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Abre os nossos ouvidos, Deus, espirituais, para que nós possamos ouvir o Senhor e a sua palavra. Dispõe o nosso coração para temer o seu nome. Senhor, o salmista, que era Davi, diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Eu quero te pedir, Deus querido, que o Senhor fale ao meu coração. Fala todos os dias. Fala com meu irmão, a minha irmã, fala todos os dias. Nos dispõe, Deus, para temer o Senhor, para buscar a sua presença. E nos dê, Deus, a revelação correta, nos livra do erro, do engano, das mentiras, das tradições de homens, das doutrinas de homens, das confusões, Deus, que nós nos metemos nelas. Nos livra desses enganos, dessas armadilhas, dessas ciladas. Às vezes o próprio Satanás, ó Deus, organiza ciladas, laços, mentiras, enganos, e nós te pedimos: livra-nos delas, Pai. Revela Cristo a nós de uma maneira perfeita, que nós possamos, ó Deus, ter uma experiência como Pedro, de ter uma revelação perfeita, ó Deus, de quem é Jesus, e que nós possamos ter a coragem de, ao ouvir esse testemunho tão precioso do Senhor, do seu Espírito Santo, ter a coragem de obedecer a Jesus. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, abençoe a sua casa, cuide dele, cuide das suas necessidades. Deus, eu quero te pedir que durante essa semana o Senhor abençoe o meu irmão, o Senhor abençoe a sua casa, os seus filhos, o Senhor abençoe tudo que leva ao seu nome, que o Senhor os livre de todo mal, que a bênção do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre eles, sobre os seus amados, sobre a sua casa. Repreende o mal, repreende a enfermidade, repreende as enfermidades da alma, Senhor Deus. Cura o meu irmão que está aflito, angustiado. Deus, eu nunca ajoelhei, angustiado, aflito, triste na sua presença, e levantei da mesma maneira. O Senhor é alívio, o aflito clama, o Senhor responde. Obrigado por isso, Deus, obrigado por essa experiência tão maravilhosa. Que o Senhor também cure o meu irmão, liberta a minha irmã, manifesta o poder do Senhor na vida dele, na vida dela.
que o Senhor cure o seu corpo de toda enfermidade, dor, infecção, inflamação. Deus, repreende o mal. E, Pai, abençoa com saúde, com paz, com alegria e faça tudo isso para a glória do seu nome. Nessa semana nos dê vitória, nos ajude nos nossos desafios, nos dando a sua bênção, nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha esta semana maravilhosa, que você receba na sua vida esta bênção que eu declarei em nome do Senhor sobre a sua vida.